13 de novembro de 2011, Santo André, São Paulo. Marta voltava para casa com a promessa cumprida feita para a filha. Ela havia se matriculado na escola de computação. Ao chegar na sua residência, ao invés de surpreender Bianca, sua filha, ela acabou sendo surpreendida ao encontrar Bianca Consoli sem vida no meio de sua sala de estar. Ali começaria a busca pelo assassino, que estava mais perto que Marta podia imaginar. Seu próprio genro, marido de sua outra filha. Acompanhe a parte final da conversa que tive com Marta. Antigamente era outro nome, agora fugiu da mente. Tô dessas. Tá, não tem problema. Orkut? Não. Orkut. Ela montou, colocou, mas a gente estava preparando. Eu tenho milhares, acho que eu devo ter para mais de 20 mil receitas. Nossa, que bom. Cozinheirona. Eu adoro. Aí ela falou, mãe, a gente vai montar o nosso canal. E aí eu comprei um notebook já para nós trabalharmos, ela, né, fazer o canal, para fazer as coisas. E aí ela falou, você vai fazer. Quando foi? Aí eu vi, aí ela embrulhadinha, tava frio, ela embrulhada na cobertinha dela, na cadeira, sentadinha, com essa coberta até hoje, há 12 anos, eu durmo em cima dela, debaixo do meu travesseiro. 12 anos. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Você chegou a ver ela nesse dia que ela estava com a mantinha? Ela estava embrulhada na manta. Há 12 anos eu não tiro essa coberta, tá lá, se quiser eu chego lá, eu tiro a foto e te mando. Não precisa, eu acreditamos sempre, claro. Debaixo do meu travesseiro. 12 anos é a última peça que eu vi ela. Que ficou nela, que ficou para você. Embrulhada nela, né? Que eu vi ela sentada, estudando, embrulhada naquela manta. Tiro para lavar de vez em quando e volto lá no lugar. Mas às vezes eu me cubro, mas é muito difícil. Às vezes eu ponho por cima. E isso foi a última vez que eu vi a minha filha acordada, com o olho aberto. E aí, ali, nós conversamos, mas no outro dia eu tinha que levantar cedo, tinha que ir trabalhar, e aí nós conversamos, ela me mostrou, falei, pode deixar, amanhã a mãe vai fazer a matrícula. E de manhã eu fui só até o quarto, abri a porta, olhei, estava lá ela dormindo, né? E eu desci. Ela estava resolvendo as coisas para o trabalho, né, que ela estava vendo. E aí eu fui trabalhar. Quando desci, fiz café. Aí o marido começou, tô atrasado, porque a gente tinha uma borracharia na época, e eu tomava conta do escritório, pneu, entra pneu, sai pneu. Na parte administrativa. Eu ainda ficava ali. E meu marido, vamos. E ele trabalhava numa empresa e de manhã trabalhava nessa borracharia. E eu ficava lá o dia inteiro. Aí foi aonde eu saí e fechei a porta. Aí, quando cheguei lá embaixo, no portão de baixo, aí o marido já fechou e a gente foi embora. A gente foi embora e fiquei. Aí, depois, mais tarde, eu comecei a conversar com ela. Aí, ela me mandou uma mensagem, falou, mãe, ela tinha o Nextel. Mãe, olha, o cara lá na Paulista, a gente estava numa dúvida se deixava ou não ela vir trabalhar, porque só eram 2 rapazes, né? E aí eu estava receosa de deixar ela vir trabalhar. Mal sabia você que o perigo estava muito mais perto e dentro da sua casa. Do lado, né? E aí eu falei para ela, filha, ela falou, mãe, mas eles aumentaram até o meu salário para poder eu ir trabalhar. Aí eu falei, então tá bom. A mãe vai deixar você ir. Olha só. Mãe vai deixar, mas eu vou te levar e eu quero saber onde que é. Aí ela pegou e virou para mim e falou, mãe, eu tenho 19 anos, mãe, eu sei me cuidar. Não vai me fazer passar, não, me faz passar vergonha, mãe. Eu sei me cuidar, mãe. Não é escola, mãe, é trabalho. Ela falou, sei me cuidar.
Eu falei, oh, meu Deus. Eu falei, tá bom. Aí eu falei pro meu esposo, falei assim, ó, ela pensa... Aí ela concordou. Você me leva até embaixo para você saber o prédio. Aí eu te dou o número do apartamento, do andar, tudo, mas você não vai subir lá, não. Né? Tá aí, certa ela. Aí eu falei, mas assim, pois eu vou levar ela e vou subir depois. Eles faziam eventos, os rapazes, né? E aí eu concordei, aí ela se acertou com os rapazes, falou, mãe, ó, terça-feira eu começo. Terça-feira eu começo. Isso pro Nextel, você se falando. Eu estava falando com ela no telefone. Não, estava no telefone. Eu estava no telefone com ela. Isso era que horas, mais ou menos? Isso era uma parte da manhã? Era antes do meu marido. Eu sei muito assim, o horário, porque o marido ainda não tinha ido. Ele saía 12:30. E era entre meio-dia, meio-dia e 20, por aí. Estava nesse horário. Eu conversando com ela. E aí ela conversando, eu falei, então tá bom, vou deixar. Aí tá bom. Aí ela acertou com eles. Mãe, tá tudo certo, terça-feira. Tudo bem. Aí depois aí ela me ligou de novo. Tem tudo isso nos áudios que eles puxaram, sim. Tudo, né? Aí ela me ligou de novo. Mãe, esse dinheiro que você deixou aqui para mim pagar uma continha lá no banco, eu posso usá-lo para fazer pagar uma... Ai, como é que é? Um concurso, que ela ia fazer um concurso lá em Diadema, negócio da Petrobras, né? Que ela ia aqueles fazer, concursos públicos, você faz, aqueles concursos. Tá. Eu posso usar para me pagar? E eu pago e depois, né? Eu falei, pode usar, pode pegar e pode pagar. Eu, quando falava que é estudo, eu liberava tudo, né? Sim. Aí ela... Tudo certo, conversei com ela, depois a gente conversou mais um pouquinho de novo, aí eu liguei, ou a Daina me ligou, não sei como é que é, e o bendito do Viva Voz, né? Aí, contei para a Daiana, né? Falei que ela ia começar a trabalhar na semana que vem, e contei as coisas, e falei da Bianca, da Tatá, as coisas que ela... Então, quem escutou tudo? O Sandro. E o que ele precisava? Saber... Agir rápido, porque ela ia trabalhar, ela não ia estar em casa. Depois ela ia trabalhar, ela ia ficar fora, e ela ia chegar só comigo em casa, porque ela ia sair do trabalho e ainda ia para a faculdade. Isso daí é o que eu deduzi tudo isso, né? Eu deduzi tudo isso. A gente começa com os anos e você começa a pensar, você começa por pontos e vírgulas, e aí você começa. Sim. E aí foi aonde ele começou a agir, que ele já tinha feito dia 7 uns dias antes do dia 7 de setembro, a máquina da minha filha quebrou. Hoje em dia a gente... Máquina de lavar roupa. De lavar roupa. Hoje em dia a gente sabe que hoje em dia, eu deduzo que a máquina não estava quebrada. Ele quebrou para ter esse álibi. Para poder ir na sua casa. Para poder ir pegar minha chave. Aí a máquina estava quebrada. Ele precisava lavar roupa. Aí a minha filha precisava lavar roupa porque ela trabalhava. Uns dias antes do dia 7 de setembro. Aí eu estava trabalhando, a minha mãe me ligou e falou assim, você não vai emprestar a chave para a Daiana. A Daiana, mãe, me empresta a chave porque eu preciso lavar roupa. Aí a minha mãe, você não vai emprestar a chave para a Daiana lavar roupa, porque ela não gostava também dele, minha mãe. Aí você não vai emprestar. Aí eu falei, mãe, mas a minha filha, ela trabalha, ela precisa da máquina, o quintal é grande. Aí ela falou assim, não empresta, minha filha, você vai chorar lágrima de sangue. Nossa. A minha mãe falou para mim. Falei, mãe, mas é minha filha, eu tenho que emprestar. Pode emprestar. Minha mãe tirou do cordão, que é senhorinha, né, com a chave aqui pendurada, tirou, entregou para ele, que é a chave da garagem do fundo. Aí eles foram lá, colocaram roupa para lavar. Aí a minha mãe atrás, querendo a chave de volta. E ele não devolveu a chave. E ele não devolveu, fez pirraça para minha mãe e não devolveu a chave. Aí ele ficou com a chave dias, muitos dias. Aí, quando foi dia 7 de setembro, eu, minha mãe e minha irmã, no quintal, conversando, a Bianca estava no quarto, isso são uns dias antes de tudo acontecer. Estava eu, minha mãe e minha irmã no quintal, a Daiana chega com ele. E, como sempre, ele não entra, só que ele veio para o quintal junto com a gente, né? Aí ele veio para o quintal devolver a minha chave. Fazia dias que ele estava com a minha chave. Devolveu a minha chave.
Devolveu minha chave, e aí a gente conversou e escureceu. Escureceu, todo mundo foi embora, e eu entrando na minha cozinha, aí eu olhei, aí ele ainda olhou para a minha televisão e falou assim, nossa, essa novela, assim, ele pôs a cabeça para dentro, essa novela, né? Aí ele falou assim, mas olha só as conversas. Ah, e essa novela, não lembro mais que novela que era, mas tá passando, não sei o que, não sei o que. Aí, conversando, aí ele olhou para a minha janela e falou assim, e essa janela? Eu falei, tinha quebrado o vidro, eu já arrumei. Ele olhou porque não tinha hábito de entrar. Hoje, eu vejo que ele entrou, olhou para ver como que destravava a janela. Tudo isso. A gente tem Eu, mãe, né? Sim, naquela hora você nunca pensou em nada. Tem. Mesmo. Aí ele foi embora. Eles foram embora. Aí, quando passou tudo, de noite que eu vou dormir, aí que eu fui fechar a porta da cozinha, cadê a chave? Sumiu a chave da cozinha. Sumiu a chave da cozinha. Aí eu pensei que alguém tinha tirado, as crianças tinham tirado, e tinha perdido. Também não levei muito a sério, né? Hoje em dia eu tenho um problema com chave assim, terrível. Lógico, claro. Hoje, aí foi quando ele assumiu a chave da cozinha e aí passou. Foi até do dia 7 ao dia 13. No dia 13 eu saí para trabalhar, aconteceu tudo aquilo que eu acabei de explicar para você, e aí foi aonde ele entrou pelo portão do fundo. A porta, ele entrou, mas ele já se precaveu, ele fez a chave da porta, ele roubou a chave da minha cozinha. Depois a chave apareceu, viu? Jogada dentro do meu carro. Solta dentro do meu carro, a chave apareceu. Aí ele se precaveu, aí já tinha a chave do fundo, ele só queria a chave da porta da cozinha para entrar. Então, aí ele fez, o que ele fez? Ele entrou pela porta do fundo, no fundo, desceu, e aí a Bianca provavelmente estava... Alguém viu ele entrando na casa? Não. Teve alguma testemunha? Só teve um detalhe só. Aí ele entrou, provavelmente, eu gosto muito de claridade, sempre deixar minha janela aberta. Provavelmente ele entrou para o meu quarto, que depois eu prestei atenção e a janela do meu quarto estava fechada. Ele entrou para o meu quarto, Bianca, certo, estava tomando banho, porta só encostada, né? Logo depois que você liga e conta para a Dayana que a Bianca vai trabalhar, é que vai tudo acontecer. Que veio tudo à tona, que veio acontecer tudo. Que aí ela vai, a Bianca, provavelmente ele entrou para o meu quarto, olhou primeiro ela tomando banho, entrou para o meu quarto, esperou ela ir para o quarto dela. Sumiu alguma coisa? Não. Da casa? Ele roubou alguma coisa? Não. É, porque ele tem tanta coisa de furto que eu achei que ele poderia também ainda ter furtado algum objeto de valor. A única coisa que achávamos que tinha pegado, mas não foi. Acho que se pegou, deve ter sido uns trocados e só. Não foi nada assim. Aí Aí ele estava no meu quarto, ele abordou. Ela estava terminando de se trocar. Ele abordou ela no quarto dela. Quando ele abordou ela, antes disso, ele ligou. A televisão da sala colocou em música e a televisão da cozinha. Ele colocou em música muito alta. Provavelmente, Bianca escutou, pensou que era eu que tinha vindo para casa, que ela não se atentou nessa parte. E quando isso eu sei que ele colocou muito alto, por quê? Porque passou pessoas na rua, pensou até que estava tendo uma festa, porque tão alto que estavam as músicas lá dentro de casa. Se ela gritasse, ninguém ouvia. Mas foi escutado o grito. Só que ele abordou ela no quarto. Ali eu acho que ele tentou o abuso, o estupro, ela não aceitando. Eles entraram em luta corporal e ali ela derrubaram coisas que foi de cima até lá na sala tinha peças. Eu sei por quê que as coisas do quarto dela estavam na sala. Porque ele organizou tudo. Olha o psicopata como ele é. Ele organizou tudo, as coisas, mas algumas coisas ficou lá na sala, na minha estante da sala. E eles lutaram e ela tentou escapar dele. A televisão virou o contrário. Assim, ó, a televisão fez
virou para a porta, assim, ó, que a televisão ficava de frente, virou ao contrário. Ela tentou escapar, porque ela era bem ágil também. Ela tentou escapar, só que ele conseguiu catar ela pelo cabelo na escada. Ele arrancou tufos de cabelo assim. Tem nos autos, tem fotos que ele tirou. Sim. Tem nos autos. Tufos de cabelo. Aí ele fala que era alongamento. Não era, porque ela tinha cortado. Não era alongamento. Era a cabeça dela mesmo. Aí ela conseguiu sair daqui, pular, e provavelmente ele pulou por cima do sofá. E quando ela conseguiu abrir a porta da sala, ela gritando no desespero. Pessoas ouviram. Uma pessoa ouviu, uma criança mais ou menos de 10 anos. Só que a avó não deixou falar. Não deixou. Aí ela gritando, aí ela tentou sair. Foi aonde ele catou ela a primeira vez. Aí ele catou ela pelo cabelo, ela conseguiu se desvencilhar dele. Quando ela chegou na porta, que eu acredito que ali uma sacada de 3 metros, ela ia pular. Ele catou ela antes dela conseguir sair, foi aonde ela quebrou o vidro com o pé, que ela estava de meia, quebrou o vidro, um dos vidros com o pé, que tem tudo nos autos, quebrou o vidro com o pé, e ali foi aonde veio o sofrimento dela. Porque aí ele conseguiu dominá-la. Porque aí ele tem mais força, ele já conseguiu pegar ela. Foi ali onde ele veio fazer a devassa e fazer tudo que tinha que fazer. Ele violentou a Bianca? É assim, ele pegou ela os autos, pelo que o advogado me falou, pelo que as pessoas me falaram, o investigador. Eu falar para você, eu nunca vi os autos porque eu não tenho coragem. E ele perfurou o abdômen dela todo com algum objeto contundente para fazer o coito. Como assim? Ele esfaqueia ela? Não, mexe? ele não esfaqueou. Ele pegou o abdômen dela, ele segurou ela por trás, sem fazer... Enfiou alguma coisa? Segurou... Não, ele não enfiou. Ele furava ela pela barriga, por trás. Ele furava o abdômen dela, tem vários, nos autos tem vários buraquinhos na barriga dela, e ele perfurando para ela liberar o coito. Para ele. Nossa Senhora. Então ele furou o abdômen dela. Gente, como é que uma pessoa consegue ter vontade de fazer sexo com uma pessoa que está sangrando, machucada? Não chegou a sangrar, porque era só... furinhos. Só furinhos. Ele fez... Aí ele viu que ele não conseguiu, ele fez... Enforcou ela. Mas... O enforcamento depende, ele mesmo foi falado, que ele mesmo, com a boca dele, falou que as pessoas que asfixiadas, elas voltam alguns minutos depois. Que se a Bianca tivesse voltado, hoje ela estaria vegetando em cima de uma cama. Só que, o que ele fez? Através de tudo isso, ele a estuprou? Sim. Está provado. Não, o estupro não é penetração. Não, mas está provado. Se ele penetrou... Ele conseguiu penetrar? Se ele penetrou, é só Deus para saber. Por quê? Porque o ânus dela, ele enfiou objetos contundentes. Objetos contundentes. São coisas que machucam, que estraçalham. O ódio dele era tanto. O ódio dele era tanto que ele deflorou com objetos contundentes. Se ele matou o desejo sexual dele, não sei. Mas que ele fez essa barbárie, ele fez. Aí você vai falar para mim assim, como você tem certeza? Peritos, médicos... Sim. Tudo fala a mesma coisa. Todos falam a mesma coisa. Tentaram jogar para cima do namorado, que estava na época. Do Bruno. Só que o cadáver, que fica cadavérico, aquela lesão anal que ela estava era de até 48 horas antes. E ela já fazia uma semana que o Bruno não vinha, porque ele vinha só final de semana. Então, por isso tudo foi
minimamente provado. Sim. Tudo foi muito comprovado. Foi tudo muito, muito, muito estudado, muito comprovado. Tudo. E os advogados dele uns advogados conceituosos, uns advogados que é da mídia, uns advogados bons. Porque é assim, bandido tem, assassino tem, as pessoas do bem não têm advogados assim. Até tem. Mas. Não, eu tive, para honra e glória. Você teve o doutor Medina, Nossa, que doutor é Medina excelente. Você tem. Eu super recomendo o doutor Medina para qualquer pessoa. Sim, não, ele Dr. já Medina esteve é aqui no canal. maravilhoso. A gente vai falar, inclusive, também do caso da Bianca, que ele vai trazer os detalhes mais técnicos. Mas no teu caso, aí ele termina de tirar a vida da Bianca como? Ele tira com a sacola. Ele trouxe a sacolinha dobrada, todas dobradinha no bolso. E ali, quando a minha filha no chão, ele pega e coloca a sacolinha na boca e coloca lá dentro. E nele colocar essa sacolinha, quando ela voltou a respirar muito devagarzinho, que é aquilo que eu te falei, que eu conversei com vários médicos, eles me explicaram, sabe? Eu não tenho muito, porque eu esqueço muita coisa, sabe? Normal. Mas alguns médicos me explicaram que ela fazia... Porque a parte que ele fez, aí quando ela tentou voltar, tentando respirar, a sacolinha foi entrando. E foi aonde tirou a vida dela. Porque ela já tinha lutado, já tinha feito o que ela podia, ela tinha feito. Porque ela falava, mãe, pode me matar, mas eu nunca vou ser abusada. Eu não vou ser estuprada. Porque quem quiser me estuprar vai ter que me matar. E realmente teve que matar. Por quê? Ele abusou dela, sim. Ela não estava em estado cadavérico, mas ela não estava mais com vida assim. Ela voltou depois. Mas não estava consciente, né? Ela não estava consciente quando ele abusou dela. Portanto que às vezes ele vai falar, não, ele entrou várias vezes para falar que ele não estuprou. Eu não estuprei. Não estuprei. Estuprou sim. Tem provas. Não, o estupro ele pode ser só a mão, passada de mão, olhar. O estupro não é só a penetração. Mas, não, aí você chega em casa e encontra a Bianca? É isso? Quem que encontra a Bianca? Foi assim, aí depois... Só uma coisa, ele sai de lá... Na cena do crime, ele pôs a sacolinha, só que ele ficou incomodado. A neta da vizinha viu, falou para a avó assim, vó... O padrasto, o pai da Kathleen, que ela falava pai, né? O pai da Kathleen entrou na casa da Marta e tem uma gritaria lá, tá gritando muito. Aí a avó dela falou assim, deixa para lá, não fala nada para ninguém não, venha para dentro. E só tinha essa menina na rua. Ah, meu Deus. Se ela tivesse falado, né? Mas, enfim. Tá chamando a polícia? Minha mãe estava lá, minha irmã estava lá. Na casa? Todo mundo estava na casa do fundo. É assim. E elas não ouviram termina nada? Termina a minha casa e começa a casa da minha irmã. E elas não ouviram nada? Minha mãe, o eletricista, ninguém escutou nada. Porque a minha casa é grande, fica lá na frente. Na frente, tá. E a da minha irmã fica lá no fundo. E essa menina que eu via estava mais perto da sua casa? Ela estava brincando na viela. E ela viu ele entrando. Mas aí teve um pequeno detalhe, que a minha mãe subiu para ver o rapaz estava mexendo na eletricidade, e ela foi até o muro. Quando ela chegou no muro, ela olhou, viu ele subindo de pé. Só que a minha mãe subindo a pé, né? Subindo a pé porque ele só andava de moto. Aí minha mãe viu, coisa de senhorinha, viu ele subindo, a minha mãe pegou e abaixou para cá. Só que quando a minha mãe abaixou, ele viu o vulto. Aí ele olhou para cima. Aí a minha mãe voltou a olhar de novo, porque aí ele já estava enfiando a chave no portão. Quando minha mãe olhou de novo, aí ele saiu correndo. Ele correu. Aí minha mãe viu. Essa parte, aí que veio a comprovação que era ele mesmo, assim, de físico, de pessoas ver, foi a minha mãe que viu.
Entendi. Porque ele estava voltando à cena do crime para ver se realmente tinha morrido. Peraí, então, porque ele faz isso, ele vai embora E volta na cena do e crime. volta quanto tempo depois? Não sei. sabemos. Não sabemos. Eu sei que ele ligou para minha. Isso daí foi desbloqueado o celular dele. Sim. E eu sei que o investigador falou que foi chamado, desbloqueou o celular. Ele fez uma chamada para a Dayana, para minha filha, do lado do corpo, falando de pão. Ah, só para ter um álibi. Ter um álibi. Só que ele falou do lado, porque conforme eles puxaram, ele estava do lado do corpo. A Herb do celular mostra onde ele estava. Ele estava do lado do corpo. Então, tem todas essas partes aí, né? Foi... Aí a minha mãe teve a minha mãe que viu, teve essa parte do celular que foi desbloqueado. Só que sua mãe não foi ver a Bianca. Sua mãe viu que ele saiu. Viu que ele estava lá, ela pensou que ele estava tentando entrar. Por causa de lavar roupa, alguma coisa. Ela não se atentou e também não foi ver. Quando foi à tarde que eu cheguei, eu passei para fazer o que a Bianca tinha me pedido, fiz a minha matrícula. Eu ia te perguntar depois, você fez a matrícula? Fiz. E você fez o curso? Não. Mas... Tá sabendo mexer no notebook? É, mais ou menos. Então, eu tinha razão, faz logo um curso. Eu fiz a matrícula e fui toda feliz, né? Passei no mercado, comprei pãozinho para ela tomar o café de manhã. E aí eu tô indo, passei no mercado, comprei o pão, fiz a matrícula. Aí, nem eu fazendo a matrícula, a Dayana me liga: mãe, eu tô passando mal, eu tô no hospital. Aí eu falei: mas o que você tem? Eu estou sentindo mal desde as 2 horas da tarde, com falta de ar, foi quando ele estava assassinando ela. A Dayana passando mal, estou no hospital, tá. Eu falei: tá bom, e conversei com ela e vim. Quando estou chegando, ele me liga. Quando eu estou na rua chegando, ele me liga. Aí ele fala: ô Marta, eu estou aqui no hospital com a Dayana está passando mal, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Eu falei: tá bom, depois você vem aqui em casa e passa aqui com ela. E aí, tá bom. E fui embora. Quando eu chego lá, estou procurando a chave, e nada da chave. Aí eu falei: e a chave? Cadê a chave? Meu Deus! Aí eu fui para a casa da minha irmã, que é no fundo, joguei todas as coisas, minha bolsa, joguei tudo. Cadê a chave? Não tinha chave. Eu tinha deixado a chave em casa. Você tinha esquecido, você esqueceu de fato. Tá? Da chave em casa. E meu marido tinha fechado e eu não tinha como entrar. Porque ele falou: vamos embora, você acabou saindo sem sua chave. Tá? Acabei saindo sem minha chave. Aí eu fui e não achei. Aí eu falei chamei o Danilo, que era molequinho, eu falei assim: Danilo, vamos pôr essa escada aqui, você vai pular. Então, aquela escada bem grandona, eu coloquei. Aí ele veio, subiu, pulou, você vai lá, a chave da volta tal, você pega. Aí ele veio, subiu, aí eu falei: cuidado para não se machucar. E ele, muito devagarzinho, pulou lá do outro lado, o moleque, né? Foi lá, buscou. Aí ele chegou e me entregou a chave, falou: vó, a Bianca foi para a faculdade e nem a tia Bianca, ele falou, nem desligou a televisão. Eu falei assim: não. Com aquela música ainda estava tocando? Não, aí a televisão estava falando sozinha. Tá. Aí eu falei: não, a Bianca não faz isso. Eu já tinha olhado, a porta da sala estava meio aberta, a porta da cozinha estava aberta, e eu, assim, porque dava para ver, quando passa, dá para ver, lá da sala também dava. Aí eu falei assim, eu achava, tudo achando muito... Você chegou a pensar que a Bianca estava lá dentro? Você ligou para a Bianca? Eu ligava, aí o Bruno me ligou e falou: dona Marta, a Bianca não atende, eu estou ligando para ela não atende, o que está acontecendo? Eu estou ligando para ela desde as 2 e pouco, ela não atende mais, ela me atendeu, era 1 e pouco, 2 e pouco, ela me atendeu, não me atende mais. O que está acontecendo? Eu falei: eu não sei, Bruno. Eu falei: não sei. Agora que eu estou chegando em casa, isso foi antes do Danilo pular. Aí eu falei: agora que eu estou chegando em casa, eu vou ver o que está acontecendo. E aí foi aonde ele pulou. Quando ele fala para mim: a televisão tá ligada, a porta aberta, uma escada de 20, acho que tinha uns 15, sei lá, uns 15, não tenho bem certeza. A minha irmã atrás de degraus. Aí eu falei assim: não, aconteceu alguma coisa. Eu desci aquilo ali, que eu não desci. Eu saí... Parece que eu estava voando. Não sei, alguma coisa... Eu falei: não, aconteceu alguma coisa, e desci. Entrei pela cozinha, olhei para a televisão e entrei para a sala. Quando eu entrei na sala, a pior imagem que uma mãe pode ver.
Aí eu vi minha filha deitada ali no chão. Ela, com a cabecinha pro lado, eu pensei que ela tinha desmaiado. Aí eu não tive ação, eu pulei em cima dela. Eu pulei em cima dela, aí eu balancei ela e eu vi que ela estava dura. Aí eu falei, como assim tá dura? A cabeça dela estava durinha. Não regia, a cabeça estava assim, ó. Não mexia a cabeça. Mas o corpo dela estava certinho, a roupa certinha. Não tinha... Ela está desmaiada. Para mim, aquilo ali, ela estava desmaiada. Ela não estava morta. Para mim, como mãe, ela não estava morta naquela hora. Aí eu olhei para minha irmã, eu falei, eu vou chamar alguém para poder fazer uma massagem nela, fazer alguma coisa. Aí eu saí que nem uma louca. A mesma coisa que eu fiz de volta. Quando eu saí na viela, assim, o vizinho, ele veio ao meu encontro, eu ajoelhei no pé dele, falei, pelo amor de Deus, você é forte. Ele é fortão. Eu falei, pelo amor de Deus, faz massagem na Bianca. Porque você é forte, ela não morreu, ela não está morta, faz massagem nela para mim, você vai. Aí ele entrou e foi para lá. Aí não deixaram mais eu voltar. Mas a única coisa que eu achava que eu podia fazer era uma massagem para ela voltar à vida. Eu não achava que ela tinha morrido. Para mim, ela estava desmaiada. Eu falei, ele forte, eu achava que se ele pegasse, fizesse aquela massagem cardíaca nela, ela voltava. E ele foi, e ele fez. Ele fez a massagem. Ele fez, depois ele me falou que a massagem, conforme ele fazia a massagem, aí a boca dela abriu e a sacola foi saindo. Conforme ele fazia a massagem no peito dela, do jeito que eu pedi, aí a sacola foi saindo. Aí foi quando a minha irmã estava do lado, aí ele pediu permissão, aí tirou a sacola. Até tem uma foto que Sim, eu já vi. Aí não sei se você viu a sacolinha do lado. Foi o meu vizinho, o Adriano, que fez a massagem. Conforme ele foi apertando, aí foi entrando o ar dentro do peito dela e foi jogando a sacola para fora. Essa é a pior coisa que uma mãe pode ter na vida, é achar um filho morto, ter um filho assassinado, porque a gente cria os nossos filhos, a gente traz eles para a vida, a gente luta para que não morre dentro do ventre da gente. Aí depois vem uma pessoa totalmente do mal e tira a vida do seu filho. Uma moça que tinha tudo pela vida, tinha vontade de vencer, tinha tudo para crescer. E ele vai e faz tudo isso por apenas desejo sexual. Ganância, porque ele queria também a minha casa. E a Bianca não aceitava, porque ela falava, não, ele não vai morar aqui. E a Bianca também não aceitava. E ele, nesse momento que tudo você vai descobrindo que sua filha está morta. E ali começou um novo caminho na sua história. Você liga para a Daiane, você fala para ela, o Sandro fica sabendo que você já achou a Bianca? Fica. Eu não... Foi uma coisa assim... Eu fiquei transtornada. Lógico. Eu não tinha chão, eu não conseguia respirar. E aí as pessoas começou a ligar. Aí ligou para a Daiana, aí a Daiana veio correndo. Quando a Daiana chegou, isso eu fiz saber depois.
A Daiana chegou, junto com ele de moto, tinha muitos carros de polícia. E aí a Daiana chegou muito nervosa, aí não queriam deixar ela subir, aí ela entrou, foi entrando. Aí, quando ela chegou, ela começou a gritar, e desesperada, com a irmã ali no meio da sala. E aí ele virou para ela, hoje a Daiana conta, diz que ele virou para ela e falou: larga de frescura, já morreu mesmo. O Sandro falou para ela: larga de frescura, porque ela estava desesperada, gritando: larga de frescura, já morreu mesmo. E dali começou a saga de todas as coisas. Aí eu estava muito vulnerável, aí ele catou meus 2 celulares, que eu sempre tive 2 celulares, sempre gostei de ter um celular mais velhinho, mais novinho, e assim, coisa de... Né? Aí manias que a gente tem. Aí ele catou os meus celulares, aí ele que ficava com os meus celulares, conversando com o outro, e manipulando as pessoas, falando uma coisa, falando outra, e aí que ele ficou. Aí depois Aí ligaram para o André, aí o André veio para cá, aí o Bruno. Aí foi assim, aquele tumulto, né, de coisas. Mas não dentro da sala, porque a sala era um local de crime. Não, ali dentro da sala ficou tudo, eles reservado. Tomaram conta. Aí depois, quando meu esposo, também quando ligaram meu esposo saiu rasgando tudo dentro da empresa, pulou catraca. E não, foi um desespero total, foi um total mesmo. Aí foi aonde ele veio, meu marido deu soco no vidro, aí sujou de sangue a sala, não podia sujar o local do crime de sangue. Isso aí eu fiquei sabendo tudo depois, né? Sim. Aí eu sei que as coisas foi acontecendo tudo isso, mas depois foi entrando as coisas assim no contexto das coisas que estavam acontecendo. Aí, né, levaram ela, que eu também não vi nada disso. Eu tentei voltar na cena, mas não deixaram. Porque também, também não adianta nada você voltar. E aí foi entrando todas as coisas, aí ele lá sempre naquilo, aí já veio, né, investigador, já veio um, já veio outro. Aí, na hora lá, a maioria dos investigadores da 49 já falou: foi ele. Foi ele. E aí, então, alguns dos investigadores, que eu até policiais que eu encontrei depois, eles falaram assim: isso aí não vale nada, eu conheço isso daí. Já conhecia da malandragem o Sandro. Alguns dos policiais já conheciam o Sandro da malandragem também, ali no Parque São Rafael mesmo. Mas quando que você fica sabendo que o Sandro tinha matado sua filha? Ou ele era o suspeito principal? Quantos dias? Não, foi investigações, né? Então, mas quanto tempo? Porque ele continuou convivendo com vocês? Não convivendo, porque ele não conviveu. Ele não conviveu. Mas continuou com a sua filha, com a Daiane? Dia do velório, ele ficou ali. Ele foi ao velório? Foi. Ele estava no velório o tempo todo. Ele não chegou perto do caixão. Mas ele foi até para entender o que estava acontecendo. Ele ficava na área. Ele ficava na área. Até que ele foi em casa tomar banho. Foi aonde tirou a calça. Ele se tomou banho, trocou de roupa e deixou a calça suja de sangue. Foi aonde foi comprovado que era o sangue que era o sangue. E aí fez DNA meu. Pegou o meu DNA, pegou o DNA da Bianca, que foi um pedacinho de nada que tirou no braço dele, mas muito pouquinho. Fez o DNA no braço dele, do braço dele com sangue, e aí foi aonde foi comprovado que, né, passado tudo aquilo, os investigadores, o Maurício trabalhou 3 meses sem ter um dia de folga. Ele tinha alguma marca visível, assim, de arranhão, de defesa da Bianca? Só a calça, porque ele caiu na luta com a Bianca, ele machucou, rasgou. E esse pequeno, ele chegou até a me mostrar. Estão falando, olha só, você acha aqui, dona Marta, isso daqui é alguma coisa? E foi isso daí. Eu olhei, também não falei nada, e aí foi isso daí, foi o que provou. Tinha embaixo da unha da unha do dedo do meio dela. Dela tinha esse DNA, tinha essa pele dele. Tinha essa pele dele. Foi aonde foi comprovado que era mais de 100% que era o DNA dele, que era ele que tinha feito a desordem toda. Mas então ele vai ao velório, vai ao enterro. Foi velório, foi enterro. E daí ele some um pouco. Aí, quando ele voltou, depois do velório, estava um bochicho que ele ia ser linchado. E porque já estavam falando que era ele. Isso. Aí ele ficou sabendo, ele vazou.
E a Dayana? E a Dayana ficou ali, junto da gente. Ela acreditou que foi ele? Não, ali ninguém sabia que era ele, só tinha um bochicho. Sim, mas é um bochicho importante. Ela entregou. É o marido da mulher que é mulher essa que é irmã da Bianca. Ou seja, cunhado. Esse bochicho devia ser então, pesado para vocês. Ela não ouviu? Não ouviu muitas coisas. Ele é que estava ligado em tudo que estava acontecendo. Ele que estava ligado. E ele Aí ele convence. foge? Ele vai para a família dele e foge dali. Pra onde? Aí para casa da família. Mas que dele. lugar que é? Em São Paulo? Era em São Paulo. Tá. Tatuapé, por ali. Perto de. E ele fala para shopping. Dayana? Por quê? Aí ele vai para lá. Não, por causa do linchamento. Então, que mas a ele turma fala, queria linchar. Dayana, eu não tenho nada a ver com isso. Eles estão achando. Fala que ele fala. Ele fica de inocente. Ele fica de inocente o tempo todo. Aí o que ele faz? Ele vai embora, ele fica lá. Aí o que acontece? Ele volta, aí a Dayana ficou afastada dele, ele volta, o Danilo ficou doente, teve que levar o Danilo ao médico, ele vai até o hospital. E eu desconfiei e fui atrás. Você tentou falar com ele? Foi você, garota, que fez isso? Não tentei falar nada. Por causa do bochicho, alguma coisa, não? Ele fugiu. Aí, quando eu chego lá, ele estava lá atrás da Dayana. Aí ele, vazou de novo. Vazou. Mas, nesse ponto, aí quando eu fiquei na casa da minha irmã, porque eu não voltei para casa, e fiquei na luta atrás das coisas, investigador. Sim. Aí a Dayana entregou as roupas dele, foi aonde fez as perícias, fez tudo. Tudo certo. E a Dayana acreditando nele o tempo todo, porque ele é altamente convencido. Aí ele comprava jornais, porque passava na TV todos os dias, nacional e internacional. Ele comprava jornais e rasgava o rosto da Bianca, tirava o rosto da Bianca, coisa de psicopata. Tirava Acharam o rosto. Isso? Eu tenho jornal em casa. Não, acharam isso que ele ficava cortando? A Dayana, ele fazia isso na casa da Dayana, na frente da Dayana. Ele cortava o rosto da Bianca para ler a matéria. Aí ele tirava do jornal. Para ler a matéria, não queria ver a cara não queria ver da Bianca. a cara da Bianca. Aí ele tirava o rosto da Bianca, que saía do jornal todos os dias, ele tirava e lia a matéria. Eu tenho até um jornal lá. Sim. Ele tirava e lia. Aí a Dayana falando, ele com a própria voz dele, para ela, ele falou para ela: eu não matei a sua irmã, mas se eles me prenderem, quando eu sair, eu vou pegar um por um da sua família. Hoje em dia, nós somos ameaçados de morte. Ele tem o endereço, ele tem o meu apartamento, ele tem a torre onde eu moro, ele tem tudo. A Dayana ele não tem mais porque a Dayana mudou. A Dayana era aluguel, mudou. Mas eu continuo no mesmo lugar. Que é o apartamento que a Bianca fez você comprar? É isso, que a Bianca nos ajudou, nos orientou. Ele falou, a advogada dele, deve ser os advogados dele, que passou tudo para ele. Ele mandou uma carta, minha carta está lá em casa. Ele mandou uma carta para você? Mandou uma carta para mim. Mandou uma carta, tá? A carta está lá em casa guardada. Eu tenho 2 cartas dele, de dentro da cadeia. E todas as cartas. A outra ele também me mandou para casa do meu filho, e essa ele mandou para o meu apartamento, com apartamento, torre, tudo certinho. Você consegue tirar uma foto e me mandar? Posso ver? Consigo. Me tira a foto e me manda. Consigo. Que daí eu ponho aqui e eu talvez até leia a carta. Mas a parte que ele fala da ele não me ameaça, não. O que ele fala na carta? Ele pede perdão, aquelas coisas de... Mas ele confessa? Confessa o assassinato. O estupro, não. Só que... É porque estupro dentro da cadeia é pior. Ele confessa o assassinato. Ele confessou num Domingo Espetacular. Ele confessou num programa do Domingo Espetacular. E por que ele matou? Por que ele mata? Ele disse que porque ela era patricinha... Era patricinha e ela xingava ele. Aí depois ele falou que ela tinha espancado meu neto. O dia que ele falou que ela tinha espancado o meu neto, eu chamei, o doutor Medina fez uma carta, eu levei até a escola, eu fui, conversei com o professor, conversei com o diretor, conversei com tudo. Nós provamos, o doutor Medina anexou ao processo que o meu neto nunca chegou espancado na escola. Ele quis destituir da Bianca o poder de vítima que é dela. Sim.
Ela praticamente mereceria a morte que ela teve. Ela mereceria por quê? Porque ela era patricinha e quando ele cantava, ele falava palavras de baixos calões, ela se defendia, xingava e, certo, falava alguma coisa para ele. Então, isso é o merecimento dela. Ele não tentou dizer que eles tinham um caso antes? Não, ele que não. Isso também é outro caminho que muitas vezes se faz. Não, ele só falou... Ela me queria tanto que eu tive que dar um jeito nela. Ele não tentou fazer isso, Não, tá? O negócio dele é porque ela era patricinha, porque ela xingava ele. E por que ele vai até a casa dela para matar ela? Ele fala que foi sem querer? Ele fala que é por causa dela ter espancado o Danilo. Só que nós provamos, o doutor Medina está aí, nós provamos. Cada coisa que ele desqualificava a minha filha, tentava jogar contra a minha filha, falar com a minha filha, eu corria atrás e provava que não era nada daquilo que ele estava falando. E é muito doido, porque eu falo sobre isso aqui, que até porque está público, da imprensa, que ele foi processado depois por uma possível violência sexual contra os filhos da Dayane. Inclusive contra esse menino que ele disse que a Bianca espancava. Ele foi condenado a 80 anos, praticamente, por esse caso, mas subiu e eu vi que ele, por falta de provas, ele foi inocentado. Então, ele chegou a ser condenado a 80 anos e ele cai para 0. Ele foi condenado a 80 anos. Por violência a essas duas crianças, aos filhos da Dayana. Pelos filhos violência sexual. Violência sexual. Ele foi condenado a 80 anos, só que ele não foi, ele não foi descondenado, por falta de provas. Então ele é nos autos não está que ele é inocente, ele não é inocente. É que como não temos provas, a gente não pode condenar. Isso. Então, na dúvida pro réu. Isso. Ele não é inocente, mas não podemos deixar ele porque não tem prova, mas é uma inocência no seguinte sentido, ele não tem... Ele não tem pena. Só que as provas, faltou anexar provas nos autos. Por quê? Porque as crianças fizeram... Isso é um outro crime, tá, gente? É o crime que depois que a Bianca morreu, os filhos da Dayana chegaram mais velhos e revelaram que eles, tanto a menina quanto o menino, eram vítimas de abusos sexuais apontados por ele para o Sandro Dota. Sim. O Sandro foi julgado, condenado a quase 80 anos, mas quando subiu de instância, não existem provas não existem provas suficientes. A única prova que tem é o depoimento da vítima. Das crianças, e que aí é uma questão jurídica, os juristas que entendem me expliquem. Por conta disso, por falta de provas físicas, vamos chamar assim, ele acabou sendo inocentado. Não porque ele é inocente. Ele foi... Mas é porque quando você não é condenado, você é inocentado. Então... foi descondenado, né? Eu entendi o que você quer dizer. Ele chegou a ser condenado a 80 anos, quase. Ele fez, mas não tem uma prova. Mas quando sobe a instância, a segunda ou terceira, acho que é na segunda instância, derruba a decisão do juiz, uma vez que para a segunda instância, a ausência de provas não qualifica para a pena e nem como um condenado de fato. Então, eles é o descondenado ou o inocentado. Mas daí, quando você descobre que foi ele, como foi essa sensação? Sabendo que o diabo estava do como seu a gente, a investigação, os investigadores foram muito bons, né? Foram uns investigadores. Fico muito feliz quando a polícia vai muito bem, de verdade. Nossa, os investigadores foi dois assim para lá de bons. Eu tenho assim, tenho contato do Maurício no meu celular que eu vou levar para a vida. Eles foram muito eficientes, né, no caso. E rápidos, né? E rápidos. Foi até que o dia que ele me ligou, eu estava no Itapevi, Dona Marta, pode vir para São Paulo, para cá, que hoje nós vamos, né, prender o Sandro. Conseguimos provar, saiu as provas, que foi realmente ele. E aí, a senhora pode vir. Quando eu vim, saí de casa e já vim para cá, já fiquei só aguardando a parte da prisão dele, né? Foi na faixa de umas
6h30 da tarde, mais ou menos por aí, que ele foi... Que a Quanto polícia... tempo depois da morte da Bianca? Foi exatamente 2 meses... Foi muito rápido. E 39 dias. É tão foi dia bom 12. quando você vê que... Ia Quando a fazer polícia... quando você pega policial que quer ser policial. Sim, o Maurício É muito bom isso, porque aí você vê a eficiência. Porque eu digo polícia, é como médico, de fato, é vocação. Sim, tem que Não pode, você vive pelo outro. Sim. Então, é o desejo ele não vai trazer sua filha de volta, Não. mas ele vai te trazer a justiça, que vai te acalentar o coração, Sim. que vai permitir que você viva de novo. Sim. Então, o trabalho policial, principalmente no homicídio assim, é fundamental para que as outras vítimas vivas, porque a morta está morta, mas as vítimas vivas, que a família, são a família, os amigos e tal, essas possam voltar a respirar, porque pelo menos aquela pessoa que eu amava teve justiça, foi resolvido, e quem resolve é a polícia. Só a polícia. Então eu fico parabéns para o Maurício, é isso? O Maurício, investigador. pode. Parabéns para o investigador. E tem o Maurício e o outro que eu não lembro o nome dele Tem agora. os dois mas, investigadores, mas o Maurício que você tem, o parabéns. Maurício Fico muito feliz, de verdade. O Maurício porque foi assim, espetáculo. Ele foi assim. Você hoje só está aqui um pouco mais em paz graças a ele. Graças ao Maurício. É claro, Porque depois ao doutor Medina, seu advogado, Sim. ao promotor, a tudo mais. Mas Sim. se o Maurício não tivesse feito trabalho dele eficientemente, não tinha, porque ele se manteve como inocente, não se manteve até ter as provas todas. Sim, ele foi para a televisão, ele já foi com o Sandro, ele foi para a televisão, foi para Sônia foi Abrão, ele. foi para Domingo Espetacular, foi para vários canais de televisão, juntamente com o advogado dele, falando que ele era inocente. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus... E ele apontava, geralmente essas pessoas, os falsos inocentes, eles geralmente apontam os falsos culpados. Sim. Ele apontava para o namorado da Bianca, ele falava, foi o namorado da Bianca? Não, é o contrário, eu apontava pro meu marido. Aí ele falava que foi o seu marido. Porque é padrasto, e não é totalmente diferente. Meu marido é muito respeitador. E assim, foi uma coisa muito complicada, porque meu marido é tímido, e aí tinha entrevista, e ele abaixava a cabeça para falar, e ele gaguejava. Então, criava até essa possibilidade. Criava até o da Atena, sabe? Achava que o Sandro era inocente. A Sônia Abrão falou para mim, olha, eu achava, até o Sônia Abrão, só o doutor Jorge Lordella falava, dona Marta, eu nunca acreditei nele. Eu não tenho uma opinião formada, porque à época eu não vi as entrevistas dele, eu vi depois. Mas eu acho sempre que antes da gente poder dar uma opinião sobre essa, nós aqui que trabalhamos com comunicação, a gente tem que esperar um pouco a polícia trabalhar. Sim, a polícia trabalha a gente opinar se é ou não é muito complicado, né? Mas hoje em dia várias pessoas falam para mim, eu sabia que era ele, muitas. Olha, eu olhava ontem, uma pessoa falou assim, a mulher, eu falava que não era. E meu marido falava que era. Sim. Então tem essas coisas de olhar e umas pessoas conseguiam e outras não, né? Se era ele ou não. Você traz um desenho perfeito do autor. Até porque você teve o tempo para pensar, para ver, para raciocinar, para não ser injusta. Sim. Eu tenho certeza que você não queria ser injusta. Não, teve um dia que eu ainda falei para o Maurício, você tem certeza? Maurício está aí. Eu falei, você tem certeza? Porque você até gostaria que não fosse. Porque aquilo seria um problema dentro da sua família, dentro da sua casa. A Dayana, por algum momento, acreditou no Sandro e chegou a questionar vocês? A Dayana, o Maurício, ele foi tão eficiente que ele chegou até mim e falou, dona Marta, a senhora vai ter que cortar relações com sua filha. Nossa Senhora. Por quê? Porque ela acredita nele. E o que nós falamos, o que nós investigamos, ela está sabendo e ela está passando para ele, porque ela achava que tudo assim que acontecia, ela comentava.
Aí o Maurício falou, a senhora vai ter que cortar a relação com a Daiane. Porque ele estava tendo informações com ela, e ele convencia ela, e ele falava, né? e ela acreditava nele. Acreditava. Ela estava numa relação Sim, abusiva, ele era o dono da cabeça dela. Era o dono da cabeça dela. E aí ele conseguiu, aí eu parei de falar com ela. Nossa, simplesmente difícil, foi muito difícil. Porque naquele momento você perde 2 filhas. Eu perdi 2 filhas E o neto, e os meus 2 netos, que eu amo de paixão. Eu podia ver meus netos. Eu cheguei até a entrar na justiça, na época, nesses 3 meses, eu tinha tanto medo das coisas dele fazer com os meus netos, que tá lá, foi tirado depois, o doutor tirou, o promotor tirou. Eu cheguei a entrar com pedido lá no CRAV, eu cheguei a entrar com pedido de guarda das crianças para tirar dela. Nossa. De medo por causa das crianças. Claro, lógico. E quando que a Daiane acredita que foi o Dota? Sandro Dota? Foi no dia que ele foi preso. Ali, por volta, e ela ligou para minha irmã. E eu estava, sabe, o Viva Voz? E você, 2, 3 meses sem falar com ela? Sem falar com ela. Sabe o Viva Voz? Aquele dia eu usei o Viva Voz para mim, porque eu precisava. Foi o contrário. Aí a minha irmã atendeu o telefone e ela gritava. Eu falei, coloca. Ela colocou no Viva Voz. Ela gritava. Que ele era inocente, que ele falou que não tinha matado, que ele era inocente, que estava levando ele. Ela entrou em desespero. Aquilo, eu chorava pelo desespero dela. Mas eu sabia que era ele, porque o Maurício já tinha me falado. Eu jamais ia duvidar de uma vírgula daquilo que o Maurício estava me contando, daquilo que o Maurício conversava comigo todos os dias. Sim. E aí ela gritava, aí levou ele preso. Aí, aquele dia, ela ficou lá com as crianças. E, quando foi no outro dia, o advogado veio e pegou ela. O pai dele veio e pegou ela e levou até lá o escritório do advogado. Do Sandro. Do Sandro. E aí, ela chegou para o advogado e falou, doutor, quantos % de chance que tem de ser uma fraude, ter fraudado, como é que fala? Sim, que fraudaram as provas, mentira, que tudo seja uma mentira. O advogado olhou para ela e falou para ela, nem 0,5%. Ou seja, o advogado chamou ela para ela entender que o marido dela tinha realmente matado a irmã dela. Matado a irmã. Foi aonde ela desmontou. Aí ela viu. Ou seja, ela ficou sabendo pelo lado do Sandro. Pelo lado do Sandro, foi pelo advogado. Mas, entanto, eles contaram isso para ela continuar porque do lado ele dele? estava tão na cabeça dela que eles pensavam que ela ia continuar com o Sandro. Mesmo sabendo que ele tinha matado a irmã dela. Eles achavam que ela ia continuar. Ali foi a porta de saída dela. Foi a porta de saída e foi aonde ela acordou. Aí que ela veio acordar e conseguir ver tudo que estava, as coisas que tinham acontecido, quem realmente era ele, quem tinha matado a irmã dela. Ali foi a chave, foi o advogado dele que pôs tudo isso para ela em prazo, porque ela não acreditava em ninguém, porque ele fazia exatamente. Na mente dela, ele fazia tudo para ela acreditar, né? Ela nunca visitou ele? Não, a partir daquele momento, gente, muitas pessoas. Ela mudou inteira. Ela foi libertada, é isso? Ela foi libertada. Ele entrou na cadeia e ela saiu da cadeia emocional. Eu quero até falar para as pessoas que hoje, algumas pessoas, não são muitas, algumas pessoas falam que ela é culpada, que ela é isso, que aquilo, gente. Que ela sabia que ele ia fazer com a irmã dela? Que ele fez, gente, ela não é culpada. Muita gente fala, porque ela aceitou. Não, ele é por isso que eu falo, é psicopata, ele trabalha a mente. Eu já conversei com médicos renomados de psicopatia, que lida com psicopatia, que lida com esses caras detentos.
ele me declarou que ele trabalha com esses caras de lá dentro. Ele falou para mim que ele é psicopata. Então, ele trabalhou a mente da Daiane, ele fazia a mente das crianças. Você vê que ele falava para as crianças que eu odiava, uma coisa que eu amo meus netos de paixão. E aí ele falava que eu não amava meus netos, não amava ele. Tudo isso para virar ele contra mim. Então, ele trabalhou a cabeça dela. A Daiana não tem culpa de nada. A partir do momento que ela conseguiu se livrar dele, pronto, ela acordou. A Daiana é uma grande vítima, porque, Ela além é de uma tudo, ela vai vítima descobrir dele. anos depois que ele também, segundo os filhos dela, ele também, além de agir contra a irmã dele, ele ainda agiu contra os filhos dela. Ela é uma grande vítima. Vocês hoje se dão bem, estão juntas, tudo mais. Sim, ela me pediu perdão por um dia ter acreditado. Por ela ter acreditado nele. Eu a perdoei. Hoje a gente vive uma vida de mãe e filha. Que bom. Eu não culpo a minha filha. É porque senão você teria perdido 2 filhas ao mesmo tempo. Jamais eu vou culpar. Eu não culpo e eu quero que as pessoas entendam que ela não é culpada. Porque ela vivia um relacionamento abusivo. Com certeza. Isso daí, quem vive isso, sabe que isso daí é complicadíssimo. Hoje, eu, junto com outras mães, a gente participa de outros eventos, a gente passa por cada coisa que as mulheres vivem esses relacionamentos abusivos. Eu já fiz várias palestras falando de relacionamentos abusivos, o que a Bianca passou, o que as mães têm que cuidar dos seus filhos. Não deixe padrasto. Não é só padrasto. Tem vários fatores, tem várias pessoas. Pai, tem muitos. Tem que se cuidar das crianças. Se o teu filho também te chamar a atenção, ouça também o seu filho. Agora, quando ela vai, daí você descobre que ele matou. Começa um calvário novo, que é a espera pelo julgamento, que foi lá em 2013. Sim. Quando ele é condenado, ele foi condenado há quanto tempo? Ele foi uma faixa etária de tempo para ele ser. A gente fez várias ele estava preso e a gente veio aqui para Paulista, na frente do MASP, fizemos várias manifestações com mais de 100, 200 pessoas. Nós fazíamos manifestação aqui na Paulista pedindo justiça. Tem isso nas redes sociais, sim. Da televisão, tem tudo, essas coisas que nós fizemos. E a gente pediu, eu junto de várias outras pessoas que me deram a mão, que me colheram, que foram solidárias comigo. E aí, nisso daí, ele foi para júri popular, e aí, nesse júri popular, né, que aí um belo dia, eu conheci o doutor Medina, e aí o doutor... Que foi o seu assistente de acusação, foi o seu advogado e vira assistente de acusação. Sim, aí ele foi julgado e condenado a 33 anos. Mas primeiro ele anulou o primeiro julgamento. Na hora da sentença, ele foi lá e tentou falar com a juíza, tentou levar... Ele é tão... Olha, eu não tenho nem palavras mais para esse cara. Ele chegou, ele veio... Primeira coisa, quando foi começar o julgamento, ele exigiu que a família fosse comprar roupa, porque ele não quis participar do julgamento com a roupa do presídio. A irmã demorou 2 horas para começar o julgamento por causa disso, atrasou. Ele foi julgado, condenado, foi 3 dias, o 3 foi 4 dias, um frio. Como foi ver ele pessoalmente? Nossa, foi... Você olhou para ele? Eu olhava para ele assim... Ele olhava para você? Ele olhava. As pessoas falavam para ele, algumas pessoas que falavam assim, assassino, fazia com a boca, chamava ele de assassino, psicopata, estuprador, ele só fazia assim de vez em quando, que era mesmo. Ele é assim. Ele é cínico. Nossa. Ele só fazia assim. Na hora do depoimento dele, que era para ele entregar, falar para o juiz dar a sentença, o doutor Medina está aí, que ele pode te explicar melhor, ele vai, tenta falar na frente da juíza, e aí a juíza falou para ele que ali quem dava o comando era ela, não era ele.
Aí ele abaixou a bola dele para você ver a situação dele. Aí ele abaixou a bola, porque a juíza falou, não, aqui quem fala sou eu, não é você. Para você ver o pé que chega um cara desse. Aí ele pega e senta e fala, não, vou destituir o meu advogado. Acabou o julgamento. Teve que remarcar tudo de novo, que é uma coisa, querendo ou não, é uma coisa caríssima. É honorários de juiz, é Onde muita tem coisa. pautas, tem dia e tem tal. tudo. Aí foi marcado de novo. Aí a juíza já rapidinho marcou, muito rápido, pensou que ia demorar. Demorou não, a juíza foi lá, remarcou tudo de novo. E aí é onde ele foi julgado e condenado. Teve uns momentos fortíssimo, que a advogada do lado de lá falou que a minha filha tinha sido estuprada pela escada, que na luta ela caiu e tinha sofrido lesões. A brincadeira. Estou te falando, a advogada, a minha filha... Eu sempre tenho que lembrar que a gente é aberto o canal para qualquer outro lado, se os advogados dele quiserem entrevistar, eu entrevisto, mas perguntas serão feitas. Então, uma delas que eu quero entender é como que uma escada estupra uma pessoa. Então, a minha filha brigou com ela, falou para ela, falou assim, você está grávida, como que você faz uma coisa dessa, fala uma coisa dessa da minha irmã? Como que uma escada vai machucar? E aí ele foi condenado a 30 anos. 33 Depois anos. caiu esse número? Aí foi tirado 3 anos. Foi tirado automaticamente, porque ele foi para o domingo. Aí, depois disso daí, ele foi para o Domingo Espetacular, na Record, e confessou o assassinato. Aí ele confessou o assassinato, o estupro não, aí caiu, né? Aí ele foi antes do julgamento, ele confessou, aí ele já foi confessar, tinha réu confesso do assassinato, mas o estupro não. Aí ele tirou 3, aí começou aquele massacre, né? O doutor Medina, a gente vai, tiraram mais 7 anos aqui. Na Praça da Sé aqui, tiraram mais 7 anos. Aí mandou para a segunda instância em Brasília. Aí chegou, mandou para a segunda instância em Brasília. Eu entrei em desespero. Quando o Issal, que é um advogado de uma pessoa que é uma deputada, que é mãe do Ives Zota. Sim, a dona Keiko. A Keiko. Foi uma pessoa espetacular também na minha vida. Foi assim, a Keiko pessoa Arta, assim. muito. Olha, foi assim, na missa do 7º dia, foi ela que conseguiu me mostrar que a mãe, a gente consegue sobreviver. Sim. Foi através da Keiko. E aí foi onde o Issal foi comigo, a gente foi aqui no MP, e conversando com ele, falou, olha, acabou de ir ontem para Brasília. Acabou de ir ontem para Brasília para tirar o estupro. Aí eu falei, pronto. Aí conversa vai, conversa vem, fiquei sabendo que o santo estava numa mordomia danada lá dentro de Tremembé. Isso aí, coisas que acontecem para eles, que é estrelinha, né? Aí acabou, aí eu não tinha mais o que fazer. Falei, agora vai tirar o estupro? Como assim? Entrei em desespero, sem condições de ir para Brasília, para poder recorrer, porque precisaria estar lá em Brasília para poder vir. Corri atrás, consegui. A Keiko me ajudou. Tenho que falar a verdade, porque a Keiko me ajudou mesmo. Sim. Eu fui para Brasília, ela me recebeu em Brasília, me levou até lá os relatórios. Eu fui atrás para provar. Consegui 124 mil assinaturas online para provar que ele realmente tinha estuprado a minha filha. Sabe? Foi assim. E hoje a pena dele hoje é de quanto, então? Só que ele foi unanimemente, tem na UOL, saiu acho que na UOL, ele foi unanimemente julgado em segunda instância como estuprador, sim. Ele estuprou ela, sim, porque tanto que está nos autos. Mas a pena, então, ficou de 23 anos? De 33, caiu para 23. 7, depois caiu mais 3. Deu 23. Aí caiu, mas eu não sei como é que eu sei que ficou em 16. 16 anos, né? 16 anos. Ele já está para sair. Ele estava para sair. Eu não vou falar para você, porque
se você puxar Sim. na UOL, ele tem. Ele estava para sair dia 2021, acho que foi 2021, e já estava no semiaberto para sair para o Dia das Mães, só que ele estava todo soltinho lá em Tremembé. Só que ele fez o quê? Tentado ao pudor a uma policial. Atentado ao pudor. É. É um novo crime. É um novo crime. Aí, agora se fala, então o da Bianca foi atentado ao pudor? Então ele teve 2 crimes, né? Matou, estuprou, ainda teve o atentado ao pudor lá quando ele ficou olhando ela no banheiro, que ele fez com a policial. Só que a policial, isso eu falo porque tá na imprensa. Está na imprensa, está em segredo de justiça, né? Sim, mas saiu na imprensa. Saiu na imprensa. E é o atentado ao pudor de uma policial. Então ele continua preso. Aí, o que aconteceu? A policial pegou, fez boletim de ocorrência, fez BO, fez tudo. Aí eles transferiram ele aqui para Guarulhos. Ah, ele perdeu o Tremembé? Perdeu o Hotel 5 Estrelas? Perdeu o Hotel 5 Estrelas. Aí disse que ele não queria... Tremembé é a cadeia dos sonhos. Das estrelas, né? Aí ele veio, ele está aqui em Guarulhos. Só que está em segredo de justiça também, eu não fui atrás, não quis saber nada. Né? Não, também... E tem a minha parte, a parte da minha filha, eu quero que ele cumpra, né? E aí a parte dela, a policial lá, que vê a parte Você falou que você tem medo dele? Tenho. Porque ele ameaçou. Como que essa ameaça chegou até vocês? Quando a ameaça vem desde quando a Bianca foi assassinada, que ele tirava a foto. Ele falava, se ele não tinha assassinado a Bianca, mas se ele fosse preso, ele falava para minha filha, ele voltaria Ele mataria todos vocês, e se vingaria um por um. Depois disso tudo, ele, no dia do julgamento lá, que das crianças também, que ele pegou 80 anos e faltou provas, Sim. ele olhou no olhar da minha filha, falou para ela que você é linda, mas eu vou te matar. Falou para minha filha. Por quê? A minha neta, bonita, ele veio de lá para cá e a gente ainda não tinha saído, porque acabou muito tarde o julgamento ali no Fórum da Penha. E ali é onde a gente saía pelo fundo, e ele também, só que a gente encontrou. E a Catherine estava vindo, e a polícia veio com ele, aí ele olhou para a Catherine e mandou um beijo para a Catherine. Aí a Catherine falou, mãe, ele me mandou um beijo. O Santos. Aí ele chegou perto dela. Aí a Daiana começou a brigar, e aí ele falou, você tá linda, mas eu vou te matar. Você acabou com a minha vida, falou para ela. Ele acabou com a vida dele, e aí ele fala que é a Daiana que acabou com a vida dele. Mas tem gente que a culpa não é dele, a culpa é sua. A culpa é dela, minha. E aí ele falou que iria matar. Quer dizer, ele saindo, você tem que... qualquer barulhinho de moto, a gente vai ter que ter um cuidado, porque a gente não sabe o que ele é capaz. Por quê? A testemunha da Bianca, chave, que a Bianca confessava, ela falava, confessou... Assim, como que eu vou dizer para você? Antes de tudo acontecer, teve uma testemunha, que ela teve um nome lá, e aí ela... era a testemunha-chave. Só que ele descobriu quem era. Porque era ele que fazia. Ele paquerou, ele vigiava o marido, a vizinha, que o marido da vizinha pegou, ele se escondendo, ele olhava lá de cima, a vizinha trocando de roupa, a vizinha lavando coisa. E aí, essa amiga da Bianca, que era amiga dela, uma vez ela se encontrou, e aí ele jogou a moto em cima das duas. Isso uns tempo antes de acontecer. Aí a Bianca, a menina falou, quem é esse louco? Aí ela falou, liga não, que você quer é um maluco, é o marido da minha irmã. Aí ele pegou, falou um palavrão de baixo escalão para a Bianca e para a menina também, chamou de gostosa, e outros nomes, né? E aí, a Bianca estava confidenciando as coisas junto com ela, para ela. Então, ela sabia de detalhes. Porque ele já estava tentando coisas com a Bianca. Já estava tentando coisas com a Bianca, e a Bianca estava naquele desespero, porque ela, por causa da irmã, não queria acabar o casamento da irmã, essas coisas. E aí ele ameaçava também ela, pela que a menina falou, ele ameaçava que mataria a mim. Ele me mataria se ela falasse alguma coisa. Então, ela pegou e ficou. E aí, a partir desse momento, ele começou a assediar tanto a Bianca quanto a amiga dela.
As duas. Porque ele chantageou, você caiu, ficou com medo, tem você na mão. Isso eu falo para você, tem nos autos, que o meu depoimento foi longo, e tem lá nos autos também, que ela me relatou, ela me relatou que ele pegou uma outra pessoa e pegou ela e pôs no telefone conversando, falou que faria com ela pior do que fez com a Bianca. Se ela fosse testemunha. O que ela fez? Ela foi embora. É verdade. Por quê? Ela pegou, foi embora. A mãe, irmão, o pai, foi todo mundo embora. Você não sabe até onde ele pode ir. Espero que vocês consigam uma medida protetiva, alguma coisa assim, para que ele não possa chegar. Pelo menos isso. Eu já fui atrás, já conversei. Aí eles não podem fazer nada. A única coisa que pode se estar fazendo, se a gente perceber que está rodeando, é chamar a polícia e volta para o fechado de novo. O problema é quando você perceber que está rodeando e já estiver dentro da sua casa. Já não Espero dá. que vocês consigam ter. Só que assim, a gente mora em apartamento hoje para ter um pouco mais de segurança. Mas em apartamento você sabe que não tem aquele lá. Então, para ter um pouco mais de segurança. É o que a nossa segurança é isso. É morar em apartamento para ter um pouco mais de segurança. Mas ele já descobriu o meu endereço, já passaram tudo o mesmo endereço. Porque ele não descobriu sozinho. Ele está lá dentro da cadeia. Alguém passou para ele, né? Com certeza. Marta, me conta uma coisa. Quando você puder pegar aquela mantinha, encontrar com a tua filha, entregar para ela, o que você vai falar para ela? A Bianca? Se eu falar para você que eu já encontrei com ela. Já? Como foi? 2 vezes, 3 vezes. Os momentos que eu encontrei com ela extremamente sofrimento, que é os primeiros dias. Hoje eu falo porque tem 12 anos. Sim, claro. E você vai trabalhando a sua mente. E você vai trabalhando com outras pessoas. E você vai vendo que tudo aquele sofrimento da sua filha está ajudando outras pessoas a não passar por isso. Porque várias outras pessoas já chegaram até mim que dizem que impediram de acontecer a tragédia que aconteceu na minha vida através da tragédia da minha filha. Com certeza. Conseguiu impedir de acontecer na família deles, através das vezes eu falar, de assistir meus vídeos, das coisas, né? E o que eu falo assim, o primeiro encontro meu com a Bianca, acredito, não sei, eu mãe. Eu encontrei com ela nos primeiros dias. A turma, muitas falam, não encontra. Não, você encontrou. Eu encontrei. Eu estava num sofrimento. Você podia me jogar no buraco e me matar, não tinha problema. Não tinha. Para mim, se eu morresse naquele momento, para mim não tinha problema. Eu não pensava mais em nada. Eu poderia morrer, eu tentei me matar algumas vezes, assim. Pensamentos querendo fazer coisas ruins. Ela veio para mim. Ela veio na minha casa, ela saiu do quarto dela e eu saí do meu quarto. E naquele quarto, naquele corredor, tinha muitas pessoas, todas deitadas no chão. Ali ela me abraçou, eu peguei nela. Muito, muito, muito. Eu abracei, beijei. Mas você vai falar, eu estava abraçando o vento? Não. Eu não estava. Você estava abraçando a energia dela. Eu pegava ela, porque eu chamava ela, eu falava, você não é colchão mole, você é colchão duro. Porque você é dura, então você não é colchão mole. Você não é filé mignon, você é carne de terceira. Sim, você é dura. Porque é durinha. E aí eu abracei, e ela com aquele sorriso lindo, maravilhoso. Eu abracei, até que ela sumiu, virou uma fumaça e foi. Mas tinha muita gente deitada no meu corredor, todos cobertos de branco. E ela saiu do quarto e veio até mim. Acordei, mas o meu sofrimento continuou. Lógico. Aí, naquele sofrimento, eu conheci a Keiko, mas meu sofrimento ali continuou. Outro dia, estava dormindo, mas ali no local, ali na casa do meu irmão, ao lado da minha casa, porque eu não dormi nunca mais.
eu dormi. A última vez que eu dormi na minha casa, na minha cama, foi o dia que eu conversei com ela. Nunca mais eu dormi na minha casa. Nunca mais. Aquilo ali acabou. Imagina. Dali, eu estava num sonho de novo, novamente. Eu me transportei lá numa rua bem longe, assim, uns 2.000 metros, 3.000 metros da onde eu estava. Quando eu cheguei num ponto, lá na outra frente tinha um Fusca. E naquele Fusca quem estava? Bianca no volante, toda a família dentro daquele, os meus entes queridos, a avó, parentes Todo dela, mundo junto com ela lá. todo mundo dentro daquele carro. Eu vi o rostinho das pessoas ali dentro do carro e ela sorrindo e segurando no volante. Ela tinha acabado de tirar a carta, não tinha nem pegado a carta dela ainda. Chegou depois. O sofrimento, eu não entendi o que era aquele sonho, entendeu? E aquele sonho meu, eu não entendia o que foi aqueles sonhos. Aí, quando foi... Aí eu saí da casa da minha irmã, mudei para Itapevi, fiquei na casa, aluguei 2 cômodos na casa lá e fiquei. Fui embora. Sabe quantos meses eu fiquei eu com uma mochila, meu marido com uma mochila? 7 meses. Nossa, é porque a tua vida virou essa... Eu andava, eu tinha um tênis, um chinelo de dedo. Porque a gente percebe que todo o resto é bobagem. O resto, para mim, eu falei, quem não vive com uma mochila e um tênis, uma coisa, é bobagem, vive. A gente tem essa mania. Sim. Aí eu fui para lá, fiquei lá, mas aí eu comecei a passar psicólogo. A gente tem um sofrimento, porque você tem que liberar tudo aquilo que você sente. Você tem que estar, para você se curar, você tem que liberar. Você tem que sofrer. Sim. Muitas pessoas falam, mas eu vou no psicólogo, eu estou sofrendo. Não, mas tem que fazer terapia. Mas no psicólogo, você vai lá e você libera o sofrimento para depois você se curar por dentro. Você se cura de... Exatamente, é de dentro para fora. Para fora. Você tem que se curar de dentro para fora, é assim que se cura. E aí eu estava lá naquele sofrimento, foi um dia, eu fui, aí eu passei com o Bruno, aquele dia eu chorei lá no cravo, e a gente chorei. Cheguei em casa, aí eu deitei, fiquei assim, meio reclinada, e aí eu fiquei, aí assim, fechei o olho. Que eu fechei o olho, uma voz veio no meu ouvido e falou assim, é real isso. Você quer ver a Bianca? Eu falei, quero. Aí eu falei, a voz virou no meu ouvido, eu não estava dormindo. Você sabe que ela morreu? Eu falei, eu sei que ela morreu. Eu quero ver. Aí a voz falava, venha comigo. Eu levantei, eu saí do meu corpo e fui. Travessei as portas, como tem aqui essa porta, travessei, tudo fechado. Quando eu cheguei na garagem, o portão fechado. Olhei do outro lado da rua, que a rua não é larga, a rua é estreita. Quem estava me esperando? Bianca. Eu atravessei o portão, cheguei até ela. Eu não sei se eu agarrei, comecei a beijá-la, mas assim, beijos, como você beija uma criança quando você está brincando e que você quer beijar uma criança. Eu brinco muito com meus netos, adoro ficar beijando, sou beijoqueira. Aí eu beijava muito ela. E teve um exato momento que, naquele beijo que eu beijava, a minha boca encostou com a boca dela. Acredite, não sei se alguém vai acreditar. Você acredita que o que importa? Eu acredito. Isso te acalenta o coração. Entrou, aí na hora que a minha boca encostou na boca dela, eu fiz assim, beijei sua boca. Mas, naquele momento, entrou uma gota de saliva dentro da minha boca. Da boca dela, eu senti uma gota de saliva entrando dentro da minha boca. Quando aquela gota eu senti, e eu falei, beijei sua boca, e eu agarrada nela, ela foi amolecendo.
ela foi ficando como se estivesse desmaiando. E eu fui abaixando com ela. Eu fui abaixando com ela. Quando chegou numa certa altura, novamente ela sumiu e eu acordei dentro do quarto. Isso tinha uns 7 meses, 8 meses por aí. Agora você fala para mim se isso não é aquela que veio para me curar. Ela veio para me consolar. Por quê? Falo para você. Nunca mais eu sonhei com a Bianca. Porque você precisava desse último abraço. Que você precisava, e ela também. Nunca. Vocês precisavam. E agora fica para um outro momento de encontro. De encontro. Então, esse que eu falo para você. Se eu pudesse colocar nela... Que te deixa mais em paz também. Eu colocaria, eu pegaria ela e embrulhava ela nessa voltava coberta. A ser seu bebê. Voltava a ser meu bebê e colocava, aquele que lutou tanto para viver aquela mulher que lutou tanto também para viver. Aquela que um dia lutou para ter uma vida aqui fora. E lutou aqui fora para ter uma vida. Lutou aqui fora para ter uma vida. E assim mesmo, eu lutando para que ela tivesse, né, desde o meu ventre. Sim. Sempre lutei para ela ter a vida e não consegui. Mas você está aqui lutando por ela, e essa luta é que faz ela continuar viva. Eu não consegui, né? Lutei enquanto eu podia. Né? Mas você está lutando agora. Você falando da Bianca agora, você está lutando pela memória dela e lutando por outras Biancas que estejam por aí. Eu falo que eu não consegui salvá-la, né? Eu salvei enquanto ela um feto, né? Uma criança. Mas a gente, para ser salvo, às vezes a gente precisa pedir socorro. E uma pena que a Bianca tenha tido medo de pedir socorro. Por isso que eu quero deixar aqui para todas as moças, mães, que cuide dos seus filhos. Se estiver sofrendo assédio, não tenha medo de falar, porque, às vezes, a mãe não acredita, mas tem alguém lá fora. Não tem problema se você tem conhecimento, se você tem uma amiga, se a amiga dela tivesse vindo até a gente, falado, a gente não tinha tomado providência. Mas ela, nem a amiga dela veio. Mas o manipulador, ele consegue te colocar a semente do medo. Por isso que vocês não têm que ter medo dele. A gente não se permita ter medo. Tem cuidados, vocês né? têm que cuidar. Se cuidar porque ele já matou a Bianca, mas jamais o receio com ele, porque senão ele ganha, mesmo se ele não fizer nada. Porque tem as crianças, tem os adolescentes, meus netos, que a gente tem que ter esse cuidado com eles, porque fazem faculdades, eles têm as vidas deles, né? Então a gente não pode parar a nossa vida por causa do Sandro. Não, ele já parou a vida de vocês um pouco. Agora a Bianca mesmo não vai gostar. Você tem que viver. Não, Bianca não, jamais. A Bianca sempre pedia, mãe, sorrir. Eu falava, minha filha, eu não dou muita risada porque eu tenho a boca torta. Ai, eu não tem nada disso. Eu tenho a boca torta. Mas depois de todas as coisas que aconteceram, eu passei a sorrir mais. Aí as pessoas falam, a senhora sorri, a senhora já superou. Não, uma mãe nunca supera a morte que vocês de um passaram, filho. Lógico. Não, uma mãe nunca supera a morte de um filho. A gente aprende a levantar todos os dias e se permitir a caminhar, porque Deus nos coloca de pé todos os dias, porque se a gente não permitir nós caminharmos de novo e acreditar naquele que é nosso Deus Todo-Poderoso, a gente não vive. Então, a gente tem que se permitir a caminhar. Não adianta a gente ficar preso dentro de um quarto. Não adianta a gente ficar o tempo todo. Não vou dizer que muitas mães vitimizando. Não, eu sei que o sofrimento é o sofrimento para a vida. Cada um tem um tempo de luto. Cada mãe tem um tempo de luto. Tem mãe que vai ter luto ali por 20, 30 anos. Então, cada um tem um tempo, mas nós, mães, nós temos que nos ajudar, nós temos que
procurar a caminhar, porque os nossos filhos jamais quer que a gente fique chorando, que a gente até atrapalha a eles ficar chorando, porque eles sofrem. Eu falo que eles sofrem junto com a gente quando a gente está sofrendo muito. Então, eu acredito nisso daí. Então, a gente tem que procurar caminhar assim. Jamais a gente vai esquecer do filho. Somos mães aleijadas para o resto da vida. O nosso coração nunca mais será o mesmo. Mas ele pode ser um coração menos doído, que é o que você está vivendo. Menos doído. E é o que eu acho que é muito importante isso. Eu vivo, eu brinco, eu dou risada, eu passeio. Tem seus netos, tem tudo. Eu faço aquilo que a minha Bianca queria que eu fizesse. Exatamente. Aquilo que eu fosse feliz. Marta, minha querida, muito obrigado por todo esse relato. Acho que com certeza o que você... Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pela sua força. Parabéns pela sua filha. E que bom que você e a sua família estão unidas, apesar de ter entrado essa pessoa que poderia ter desunido ainda mais. Sim. Que ainda bem que vocês conseguiram se manter. Muito, muito obrigado. Nada. A gente está... Obrigado mesmo. Nada. Obrigada a você.